E este nosso quadro agora, que começa meio-dia e 18, a gente fala de educação, do trabalho do professor, dessa missão, dessa parte prazerosa de jovens professores do Águia que fazem uma parceria conosco já. Estava comentando com os professores aqui há 3 anos, 4 anos, uma parceria muito produtiva, muito legal, e eu sei que os pais e os alunos ficam antenados em casa para saber sempre informações nas manhãs de sábado. E agora aqui tem mais 2 feras, eu falei que são sempre feras os que vêm aqui, falam uma linguagem muito bacana, muito parecida dessa parceria, dessa família, e um é professor de biologia, que é o professor Guilherme, e o professor Sander de matemática, é isso? Tá bom? Isso. Que já vieram por aqui, a gente vai falar dessa vontade de ser professor, e eles me falavam, a gente dá aula desde de 6º, 7º ano até o cursinho. É essa a maratona de vocês? Isso mesmo. E cada vez mais intensa e mais forte. Chega um momento do ano que tem um ápice, assim, que precisa mais energia, mais gás, ou é sempre igual? Olha, essa época do ano, especialmente antes do Enem, para os maiores é uma época mais intensa. Para nós de trabalho, né, Sander? E para eles também de estudo, bastante intensa. Para a molecada, para os jovenzinhos também, porque chega final do ano, tem as viagens do colégio, né? E aí a gente tem que concluir algumas coisas e também tem as preocupações com as notas. Então, esse, digamos, meio para frente do ano, ele é mais intenso, com certeza. E existe uma troca, eu gostaria de saber, assim, já que um é biologia, outro é matemática, dos alunos, da própria expectativa de começar no Águia, e você percebe essa motivação, essa vontade de dar continuidade dentro do colégio, professor? Assim, o aluno, ele acha que ele vai gerando um interesse, uma simpatia pela tua pessoa ao longo do trabalho, né? E eu acredito que assim, ó, a gente tem uma missão muito importante, que é a missão de manter o aluno cativado, manter ele interessado no conhecimento, naquilo que a gente tem para passar para eles no dia a dia, que a gente precisa mostrar para ele que a matemática, a biologia, a geografia, a história, enfim, todas as matérias, todas as disciplinas, elas têm uma determinada relevância na vida deles, né? E eles têm que saber como que eles podem tirar proveito disso, para eles se tornar no futuro aí pessoas, cidadãos melhores, né? A gente tem toda essa parte da formação educacional deles, né? E da formação deles também como pessoas para frente. E eu acho que ao longo dos anos a gente tem a capacidade de inserir essa ideia na cabeça deles. Eu acho que isso vai ficando muito claro assim na medida em que o trabalho vai avançando. Com certeza, esse exemplo de vocês, esse trabalho que vocês desenvolvem, os motiva, e principalmente, por exemplo, matemática e biologia. Eu comentava com eles que no meu tempo de ginásio científico, essas palavras que algumas pessoas não sabem, a gente tinha uma certa rejeição, eu principalmente de matemática. Você percebe que desmistificou isso, existe toda uma forma diferente de adequar a biologia com a matemática, tem algumas referências, sintoniza isso, consegue sintonizar as 2 matérias para o aluno? Com certeza, né? Por exemplo, no exame lá do Enem, qual é a ligação que pode ser feita entre matemática e biologia? A gente comentava antes ali, eu e o Sander, a matemática, a gente chama dela de ciência mais pesada, né? Uma hard science, como a gente costuma falar. Então ela é base para todo o conhecimento científico que a gente tem. A matemática tem implicação na química, na biologia, tem implicação, obviamente, na física também. E dentro de uma prova de Enem, a gente tem sempre um quê mais de mistura de disciplinas, de interdisciplinaridade, né? E na biologia aparece muita coisa relacionada com matemática. Hoje de manhã eu estava dando aula e eu falava, por exemplo, de crescimento populacional. O crescimento populacional biológico, ele é amparado em regrinhas matemáticas. Então eles vão ver funções de 1º, de 2º grau, funções constantes e coisa, tudo com base em matemática. A genética, as probabilidades genéticas, a dinâmica populacional, que a gente estuda em biologia, tem relação ampla com a matemática. Tem essa motivação. Você sente a mesma coisa, professor? A matemática, ela está presente, na verdade, em quase todas as ciências, né? E o Enem, por exemplo, ele tem hoje uma característica de contextualizar e dar sentido a todas as coisas que os alunos aprendem na vida escolar deles, né? E você vai encontrar referências da matemática na biologia, como o Guilherme falou aqui, mas você vai conseguir encontrar referências em qualquer outra disciplina que você queira, né? A matemática costumava ser muito mecânica e costumava ser muito linear. Costumava ser uma ciência apenas de algoritmos. Em muitos lugares ainda é assim, que você segue uma ideia, segue uma
uma sequência de passos para efetuar uma operação. Hoje em dia a matemática ela é uma ciência muito mais criativa, nós temos muito mais possibilidades de ampliar a ideia do raciocínio, ampliar a ideia da contextualização e entender que a matemática não é uma ciência só dos números, é uma ciência que faz uso dos números para o bem das outras. Então você usa uma abordagem diferente, criativa, dinâmica. Eu acho que se eu não usasse e se isso não fosse feito, a gente estaria naquela mistificação da qual você falava antes, na qual o aluno sente a rejeição pela coisa, porque ela é uma coisa sem significado, ela é uma coisa completamente abstrata e mecânica. O aluno faz por fazer, ele repete uma sequência de operações sem saber o que ela significa. Hoje, dar significado a cada coisa que você faz em matemática é a essência da compreensão da ciência como um todo. E o professor que não faz isso, que não se atualizou para fazer isso, com certeza ele está muito atrasado com relação ao que é o ensino da matemática hoje em dia. Claro que a escolha de vocês como professor, de livre e espontânea vontade, e vocês vão ingressando cada vez mais nesse mundo, e é uma paixão que aumenta, ela se desdobra. É assim que funciona? Porque eu acho que tem que ter um impulso, um dinamismo para todo dia. Por exemplo, eu sei que vocês enfrentam 200 alunos num cursinho, né? Para dar todo o gasto, toda a energia de vocês, toda a vitalidade e manter a equipe ali, atenta. Como funciona isso? Olha, para que a aula passe rapidinho, tudo, nossa, já terminou a aula e está tudo muito bem, tudo muito bom. A gente pode dividir assim o trabalho do professor em dois tipos, né? Existe o professor que faz da vida dele um trabalho. Sim. E tem professor que faz do trabalho dele a vida, né? O cara que coloca, né, internaliza que a profissão dele é um desdobramento da vida dele e consegue fazer daquele momento assim algo prazeroso, cara, só vai, tá? Tem 200 alunos, tem 10 às vezes, né, Sander? Uma turma pequena, uma monitoria, um aprofundamento, pô, tem 200, tem 300, tem 10. O momento como professor é um momento sempre agradável para aquele cara que faz da profissão dele a vida. Bacana. E é o caso da gente, né? A gente pode dizer assim, sem né, uma restrição, né? A gente é feliz fazendo o que a gente faz. Eu acho que é uma profissão muito nobre. Por muito tempo o professor foi uma questão de status. Hoje não existe mais aquele negócio, o professor é um cara superior ao aluno, é um cara que despeja conteúdo. Hoje a gente está todo no mesmo nível, tanto alunos quanto professores, todos envolvidos num projeto de ensino. O professor é uma peça desse projeto, o aluno são outras peças, a instituição mais uma peça, e essas pecinhas se encaixam muito bem e o dinamismo vai ocorrendo, a aula vai que vai, né? Se fosse ter que escolher novamente uma profissão, vocês escolheriam a de vocês? Eu acredito que sim. Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso, mas é difícil porque o cara tem que ter parado para pensar, é uma coisa natural. Sim. Então eu acredito que o segredo é você, como o Guilherme falou, se sentir feliz naquilo que você está fazendo. E eu acho que quando você se sente feliz no que tu faz, tu não pensa em trocar de forma nenhuma. E principalmente vocês, que tem toda uma estrutura, todo um respaldo no colégio, né, para poder desenvolver o trabalho de vocês com qualidade, não é? No AGA nós temos uma liberdade para trabalhar, que é, eu conversava com o Guilherme antes, essa liberdade faz com que a gente se motive cada vez mais a trabalhar, porque a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo dá resultado, aquilo que a gente está fazendo tem uma relevância, e a nobreza que o Guilherme citou antes da nossa profissão, eu acho que está no feedback, na devolutiva dos alunos, quando eles alcançam os resultados, quando eles alcançam os sonhos deles. E isso, assim, eu acho que é o que mais faz a gente se motivar e se sentir bem com a nossa profissão, porque a gente sabe que a gente está fazendo com que as pessoas se tornem cada vez melhores, né? Com certeza. Você está com videoaulas, é isso? Videoaulas no YouTube? Está todo com essa linguagem super moderna, contemporânea, e a galera curte, é isso? Estou tentando, né? Eu comecei as videoaulas assim há pouco tempo. Foi uma coisa do acaso, né? Os alunos pediram uma revisão para um vestibular da PUC. E eu falei, gente, a gente tem que terminar o conteúdo, não vai dar tempo, mas eu vou gravar um vídeo para vocês e vou colocar na internet. E aí deu certo, o vídeo foi legal, aí depois veio um outro vestibular, uma particular de Santa Catarina, fiz um outro vídeo, também deu muito certo. Eu falei, por que não fazer videoaulas, né? E agora eu estou gravando semanalmente videoaulas e estou disponibilizando elas no YouTube. Que chique, está sendo uma experiência bacana, diferente. Muito, eu falava ali pro Sander antes, é um desafio também, não é? A gente
às vezes se olha como professor, a gente, não, o negócio está funcionando bem aqui, eu tenho uma boa comunicação com os alunos. Quando você se vê na frente de uma câmera, você não tem feedback, você não tem, sabe, a resposta imediata do aluno, às vezes a gente se perde um pouquinho. Talvez, né, na sua profissão. Aí tem que resgatar o lado artístico. A gente tem que mudar a nossa linguagem, a maneira que a gente fala, né? Porque pela internet as coisas acontecem muito rápido também. Então, um cara lá do Nordeste pode estar assistindo o vídeo. Então, tudo isso a gente passa por uma adaptação, mas eu estou conseguindo. Bacana. E vocês nessa dinâmica também de correria, vocês acabam trabalhando Beltrão e aqui, né? Sim, trabalha Beltrão aqui, em outras cidades, né? É uma correria, assim, são muitas aulas, todos os dias a gente está indo para lá, para cá. Hoje de manhã o Guilherme trabalhou, eu vim dar aula agora, né? Direto aqui para a TV. Então, a aula, sim, sempre tem o que a gente ensinar e sempre tem quem está disposto também a ouvir o que a gente tem para dizer. Mas a expectativa e a colheita é sempre muito boa. Vocês estão aí já na expectativa dos bons resultados agora para Enem e vestibular de final de ano. Já tivemos, inclusive, Nossa, né? excelentes, né? Já tivemos lugar em medicina, a gente já comentou aqui. É um baita de um resultado, porque assim, às vezes as pessoas não têm a dimensão de um terceiro lugar em medicina, numa faculdade como é o EPG, é uma concorrência entre 12 mil candidatos, ficar em terceiro, sair aqui de Pato Branco, Paraná, é um negócio assim que... Uma aluna que foi nossa, desde sempre, né? Foi desde sempre, desde pequenininha, que nós vimos crescer, que nós vimos estudar, que a gente sabe que é resultado do esforço dela e também do nosso trabalho, e isso assim deixa todo mundo muito feliz. As pessoas têm que entender que esse é um feito, não é grande, ele é gigante, Perfeito. Vocês é que são gigantes por essa dedicação, esse empenho todo. Eu acho bem legal essa dinâmica de vocês, essa boa energia. E com certeza a gente vai se ver ainda até o final do ano aqui, tá? Nos vemos. Se bem que o elenco é grande do Águia, né? A gente acaba se reencontrando. Bom trabalho, tá? Beleza. Muito obrigado. Muita força. Obrigado, vocês têm bastante. Obrigada pela visita mais uma vez. Nós agradecemos. Obrigadão. Bom final de semana.